Bem, então boa noite para vocês. Eu ainda não dei boa noite. Boa Sejam noite. mais uma vez, sejam mais uma vez bem-vindos aqui à nossa aula, tá? Essa aqui é a nossa aula 9, tá, meus irmãos? Das 12 aulas. Estamos já indo para o final, graças a Deus. E aqui do nosso curso no IPG, Panorama do Novo Testamento. E a ideia desse curso é um panorama mesmo, tá? É um panorama para nós entendermos realmente, pegarmos um pouco a visão do Novo Testamento para nos ajudar. Amém? Vocês estão me ouvindo aí? Está tudo tranquilo? Sim. Vamos tranquilo. Tá bom, me fale aí, que eu não estou mais vendo vocês, estou só aqui na apostila, tá? Bem, só para que você realmente acompanhe o meu raciocínio aqui desse curso, tá? Então, a gente começou as primeiras aulas falando do período interbíblico, tá? Os 400 anos, comumente chamado de 400 anos de silêncio, que é aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? Então, vimos todo aquele período lá e tudo que aconteceu aquilo que nós encontramos no Novo Testamento que vem lá desse período, né? Grupos religiosos como os fariseus, a própria tradução da Bíblia do hebraico para o grego chamada Septuaginta, que era a Bíblia, as escrituras do Antigo Testamento que eles usavam, né, no Novo Testamento. E os grupos, né, os fariseus, saduceus, a questão dos Herodes, a questão dos imperadores romanos, que a gente olhou que vieram aí desse período interbíblico, tá? Depois disso, nós entramos no Novo Testamento, e aí nós falamos um pouco sobre como era a vida cotidiana ali no Novo Testamento, né? Como eles moravam, o que eles comiam, como eles se deslocavam, né? As estradas que os romanos abriram, a questão da Pax Romana, ou seja, a paz que Roma colocou ali, o que foi bom para a expansão do Evangelho, a questão dos Herodes, a questão dos imperadores e toda a vida realmente ali tem uma ideia ali de como eles viviam, né? Ali no Império Romano e na Palestina, que é o foco da nossa do nosso estudo, tá? Depois disso, nós vimos sobre o ministério público de Jesus, um panorama sobre a questão do ministério de Jesus, algo que a gente já conhece bastante, né? Mas a gente pôde conversar um pouco sobre o ministério dele, a sua, a sua paixão, né? O seu sofrimento, a ressurreição e a sua assunção aos céus, tá? E na última aula, se você está lembrado, nós entramos no livro de Atos, tá? No livro de Atos. E aí a gente fez um panorama do livro de Atos na aula 8, ok? Então veja como é que a gente vai seguir isso aqui, tá? Quando você pega a Bíblia, o Novo Testamento, e então você observa lá que o Novo Testamento ele é todo dividido, tá? Então começa com os Evangelhos, daí tem o livro de Atos, daí tem as cartas de Paulo, daí tem o livro de Hebreus, daí tem as chamadas epístolas gerais e o livro de Apocalipse, tá? Essa é uma estrutura do Novo Testamento que, se a gente
consegue colocar isso na mente, ajuda bastante, tá? Os evangelhos, que são os 4 evangelhos, daí tem o livro histórico, que é o livro de Atos, daí tem as 13 epístolas de Paulo, as epístolas paulinas, que nós vamos estudar hoje. Daí você tem o livro de Hebreus, tá? O livro de Hebreus ele é um livro especial ali, por isso que ele está logo no final das epístolas de Paulo, tá? E daí você tem as chamadas epístolas gerais, que é Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas, tá? E aí você tem o livro de Apocalipse, tá bom? Então, olha só, hoje estamos aqui na aula 9, nós vamos estudar não, nós vamos fazer um panorama das epístolas paulinas, tá? As 13 epístolas de Paulo. Na aula 10, a gente vai fazer um panorama do livro de Hebreus, só do livro de Hebreus, tá? A entender por que esse livro ele é tão misterioso e está ali entre as epístolas de Paulo e as epístolas gerais, tá? Isso na aula 10. Na aula 11, a gente vai ver as epístolas gerais, ok? E a última aula, a aula 12, a gente vai fazer um panorama do livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, tá? A gente não vai estudar o livro de Apocalipse, porque tem um módulo só sobre o livro de Apocalipse para a gente estudar. Mas a gente vai logo fazer um panorama para a gente concluir aqui, tá bom? Para você saber aí o roteiro que eu estou seguindo aí, tá? Bem, alguma pergunta sobre isso, algum comentário, alguma coisa que você queira falar agora do que nós já vimos até aqui? Então, está aberto aí para você falar, tá? Quiser falar alguma coisa? Quiser que eu repita? Quiser que você está entendendo? Alô? Por arrebatados? Não, por aqui tá tudo ok, chefe. Tá. Agora estou. Pode prosseguir, pode prosseguir, pode prosseguir. Pode Tá, prosseguir, joia. tá tudo Vou certo. sempre... Tá bom. Vou sempre perguntar para ver se eu não estou falando aqui sozinho e vocês estão em outro lugar. Tá certo, então. Então, nós vamos estudar, nós vamos fazer esse panorama aqui sobre as epístolas de Paulo, as chamadas epístolas paulinas, tá bom? Como eu falei, Paulo, ele escreveu 13 epístolas, ok? 13 epístolas, elas estão organizadas da maior para a menor, tá? Então, começa com Romanos e vai até a menorzinha, que é Filemon, tá? Se você olhar na Bíblia, então, quando eles organizaram o cânon do Novo Testamento, eles organizaram dessa maneira, tá? Lembra o seguinte, a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, tá? Não é cronológico, ok? Ainda que há cronologia, mas a organização, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles não foram, os livros, eles não foram organizados de uma maneira cronológica. Basta você ver a questão dos evangelhos, né? Então, para nós, o primeiro evangelho está lá, Mateus, mas nós sabemos que não foi Mateus o primeiro evangelho a ser escrito, foi o evangelho de Marcos, tá? O João Marcos que escreveu o evangelho, tá? Então, não é cronológico, tá? No caso aqui de Paulo, a organização foi da epístola maior para a menor, ok? Foi numa ordem decrescente que foi organizada essas epístolas aí, tá bom? Bem, então nós vamos ver aqui as primeiras epístolas de Paulo e principais epístolas, tá? As primeiras e as principais, para a gente entender. A gente não vai estudar a epístola, mas para você ter um norte aqui. Aí tem um texto aqui para a gente
só fazer uma introdução aqui sobre essa questão da epístola, tá? Oi, pô, Ricardo, não. no caso, o livro de Mateus, ele não está na cronologia, né? Mas o livro de Gênesis está, né? Sim, o livro de Gênesis, sim, começou, Né? lá de Gênesis, né? Uhum. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 livros, porque eles organizaram. O que são os 5 livros lá? Pentateuco. Cinco. Os chamados Pentateucos, 5 livros de Moisés, né? Eles Esses estão estão na lá. cronologia. É aquilo que eu falei. A cronologia, tá? Mas a organização não é cronológica, ainda que tenha cronologia, tá? Mas por que você já parou para pensar por que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Né? O livro de. Só uma palhinha aqui sobre o panorama do Antigo Testamento. O livro de Gênesis você pode dividir ele em duas partes, né? Do capítulo 1 até o capítulo 11 e do capítulo 12 em diante, né? O que nós temos no capítulo 12? A história de Abraão. E o que tem para trás é como a história foi se desenrolando até chegar em Abraão. Né? Então, Moisés ele queria mostrar a origem de como surgiu o povo hebreu. Então, é por isso que vai lá desde Gênesis, a criação e tudo mais. Né? E, na verdade, não só a origem do povo hebreu, mas a origem de toda a humanidade. Né? Bem, vamos lá. No mundo greco-romano, tá? Então, quando a gente fala greco-romano, você entende que é essa mistura dos gregos com os romanos, né? O império mesmo eram os romanos, mas eles absorveram a cultura grega. Por isso que a gente fala mundo greco-romano. Então, no mundo greco-romano, as cartas particulares contavam, em média, com quase 90 palavras. Então, olha só. Cartas ou epístolas, né? Epístolas quer dizer carta. Naquela época, ali do Novo Testamento, essas cartas, falando de uma maneira geral, elas em média tinham mais ou menos 90 palavras. Então era muito pouca palavra, tá? Missivas literárias, como aquelas compostas pelo orador e estadista romano Cícero, ou aquelas de Sêneca, o filósofo, orçavam em média pelas 200 palavras. Tá? Então, esses camaradas aqui, eles quando iam fazer suas cartas ali naquela época, então eles já usavam um pouco mais, cerca de 200 palavras. Tá? Guarde essa informação. Visto que a usual folha de papiro, tá? Botei umas imagens aqui para vocês, tá? Então tem ali papiro ali papiro é uma planta que crescia ali no Nilo, né? Então eles tiravam a folha dessa planta e faziam um preparo e cortavam e faziam uma folha, tá? Então, visto que a usual folha de papiro media cerca de 34 centímetros por 28 centímetros, tá? Então não era grande, tá? Era uma folha que eles faziam dessa árvore, que era chamado de papiro, tá? Não confunda o papiro com o pergaminho, tá? O pergaminho, ele já é feito do couro de animais, tá? E aí se usavam também as escritas, tá? Aproximadamente as dimensões de nossas comuns cadernetas de anotações, tá? Podendo acomodar entre 150 a 250 palavras, dependendo do tamanho da escrita. E a maioria das cartas antigas não ocupava mais do que uma página de papiro. O que ele está querendo dizer aqui? Que naquela época, quando se escreviam essas cartas, as cartas não eram grandes, tá? Por causa do tamanho da folha, do papiro que eles faziam, então eles usavam em média poucas palavras. Só os filósofos que já conseguiam escrever um pouco mais, mas aí tinha que apertar
a letra e tudo mais, tá? Então, eles não escreviam muito naquela época. Todavia, as dimensões médias das epístolas de Paulo se elevavam a cerca de 1.300 palavras, variando desde 335 palavras lá em Filemon até 7.101 palavras em Romanos. Então, olha só, Paulo ele vem e ele quebra esse costume de se escrever pouco, tá? Escrever poucas palavras em uma carta, tá? Então, as cartas de Paulo, você sabe que não era a maneira que a gente tem hoje, né? Como um livro encadernado, tudo bonitinho, né? Então, ele era escrito nesses papiros, ou quando, muito nesses pergaminhos, né? Mas Paulo, ele escrevia, as cartas dele tinham, em média, muito mais palavras que as cartas comuns, tá? Por exemplo, a cartinha dele menor, que é de Filemon, tinha 335 palavras, né? Já a de Romanos, já 7.101 palavras. É óbvio, portanto, que as epístolas de Paulo são várias vezes maiores do que as cartas médias da antiguidade. Pelo que também, em certo sentido, Paulo foi o inventor de uma nova forma literária, chamada a epístola. Uma novidade por ser carta tão prolongada devido à sua natureza teológica e usualmente na natureza comunitária dos endereçados, tá? Então, basicamente, Paulo ele inventou esse estilo de carta chamada epístola, né? Alguns acham que foi com ele, né? Porque as cartas dele eram muito grandes. Imagina você como era o pergaminho do livro de Romanos, tá? Como é que deveria ser, né? Do outro lado, todavia, as epístolas de Paulo são cartas verdadeiras, porquanto possuem endereçados genuínos, específicos e no que diverge das antigas epístolas literárias, que eram escritas para público em geral, a despeito de seus endereçados artificiais. Então, antes de Paulo, essas cartas que eles faziam, eles não tinham um endereçado, né? Eles não escreviam para uma pessoa em específico. Geralmente não faziam isso. Eles escreviam uma carta que era para ser lida geral, né? E aí eles inventavam. Esse era o problema dos chamados livros apócrifos, ou as epístolas apócrifas. Tinha muita epístola apócrifa, né? Aí os que estudaram com o Edson sobre bibliologia, eu acho, você vê a quantidade de cartas, né? Por exemplo, tinha o Evangelho de Pedro, né? Que circulava por lá na época. Por que essa carta não entrou na Bíblia, né? Já pensou? Um evangelho escrito por Pedro, né? Por quê? Porque, na verdade, não foi Pedro que escreveu, né? Alguém escreveu alguma coisa lá e colocou como se Pedro tivesse escrito. Isso era muito comum, né? Que eles faziam lá. A questão de Paulo é que ele sempre escrevia para pessoas reais e para lugares e igrejas realmente que existiam. Então, essa diferença aí, tá? Vou lá aqui ver se outro slide. No caso de documentos longos, como epístolas de Paulo, as folhas soltas de papiro eram coladas beirada com beirada a fim de formarem um rolo. Então, veja bem, como Paulo escrevia muito, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a colar as beiradas uma na outra.
né? E aí acabou se tornando um rolo, tá? Visto que a granulação áspera do papiro fazia o ato de escrita tornar-se tedioso, era costumeiro ditar as cartas a um escriba profissional chamado amanuense, que usava uma espécie de estenografia, é, opa, estenografia durante o ditado rápido, tá? Então, era difícil escrever, né? Imagina se Paulo visse hoje como a gente consegue escrever as coisas com computador, né, e tudo mais, né? Então, era um trabalho complicado, né? Então, geralmente eles contratavam esses profissionais, né, para escrever, e eles ditavam, e esses eram chamados de amanuenses. A gente sabe que Paulo, ele vai falar um pouco mais aqui embaixo, mas Paulo usou esse método, né, em algumas de suas cartas. Aliás, tem até um emanuense, que até ele se coloca, né? Você sabe um amanuense que aparece na carta, uma das cartas de Paulo, acho que é Romanos mesmo, né? Você já ouviu falar no Técio? O Técio era o amanuense de Paulo, um dos amanuenses. Não sabe se era só ele, né? Agora, assim, não é que todas as cartas Paulo usou amanuense, né? Ele ditando e o homem escrevendo. Não. Algumas ele escreveu, como ele diz, de próprio punho, mas outras ele usou amanuense, tá? Então, eles tinham essa habilidade de escrever nesses papiro, né, de uma maneira rápida. Então, eles tinham essa habilidade lá. A rudeza do estilo literário de Paulo, o que se verifica, por exemplo, em inúmeras sentenças incompletas, sugere que, às vezes, Paulo ditava por demais rapidamente, para que desse a devida atenção à correta estrutura das sentenças, e também que seu amanuense sentia dificuldades em acompanhá-lo. Isso aqui é quando a gente olha de uma maneira mais acurada, né? Os textos de Paulo, parece assim que ele dita tão rápido que o homem não consegue escrever, né? E aí tem algumas pausas, né? Então eles observam isso algumas vezes, né? Que Paulo ele era incrível para escrever essas cartas. Quando você vê, ele segue um argumento, né? Mas ele faz uma estrutura lógica daquilo que ele está falando, né? Então, com certeza, para ele não perder o raciocínio, ele tinha que escrever, ditar bem rápido, né? E aí o camarada tinha que se virar para escrever lá, né? Interrupções súbitas do pensamento sugerem, semelhantemente, suspensão temporária do ditado, talvez até o dia seguinte, ou mesmo por períodos mais curtos ou mais longos. Então, tem algumas partes que eles observam isso, né? Parece que Paulo estava ditando e, de repente, parou ali, e aí talvez continuou no outro dia ou horas depois. Algumas vezes, um autor simplesmente deixava instruções orais, uma observação qualquer ou anotações que deveriam ser seguidas pelo seu amanuense. Sob tais circunstâncias, o próprio amanuense burilava o fraseado exato, fator esse que podia explicar algumas diferenças no estilo entre epístolas atribuídas a um só autor. Finalmente, o autor editava a carta. Sabemos com certeza que Paulo empregava serviços de amanuenses, pelo fato que seu amanuense se identificou uma vez por nome o Tércio, né? Lá em Romanos 16, 22. Então, quem era o Tércio? Tércio era um amanuense, ele era alguém que estava escrevendo aquilo que Paulo estava
ditando. Nós não sabemos ao certo se todo o livro de Romanos, toda a epístola de Romanos, foi ditada, né? Ou se, mas com certeza houve partes, porque esse Técio ele se apresenta lá, né, como o amanuense de Paulo, né, alguém que estava escrevendo lá, tá? Então, só para a gente ter uma noção de como funcionava aí as cartas, tá? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? Além disso, as declarações paulinas frequentes de que ele escrevia a saudação final com o próprio punho subentendem que as porções maiores das suas epístolas eram escritas mediante o emprego de um amanuense, tá? Então, a saudação final, algumas cartas Paulo sempre colocava, né? De próprio punho. Então, quem estava dizendo, eu mesmo estou escrevendo essa saudação final, né? Então, fica subentendido que as outras partes ele usou esses amanuenses, né? 1 Coríntios 16, 21, Gálatas 6, 6:11, Colossenses 4:18, 2 Tessalonicenses 3:17, e aí comparar com Filemão 19. As cartas antigas tinham início com uma saudação, a qual incluía o nome de quem as enviava e o nome do endereçado. E usualmente expressões atinentes à boa saúde e ao bom êxito do endereçado e a certeza de quem as enviava orava por aquele a quem se dirigia, né? Então tinha todo esse padrão, né, que a gente observa nas cartas de Paulo, né? Os mais antigos aí, você sabe quando a gente escrevia carta mesmo, né? Como a gente começava, né? Fazia aquela saudação, espero que essa carta lhe encontre bem, né? Desejo para você saúde, para toda a sua família, babá, né? E aí, então, começava o assunto, né? Assim que são as cartas de Paulo, né? E a questão de que ele fazia questão de falar que orava realmente por aqueles que ele estava se dirigindo. Seguia-se, então, o corpo principal da carta e, finalmente, a despedida e, ocasionalmente, a assinatura. Por muitas vezes, a despedida incluía saudações enviadas por outras pessoas, juntamente com o autor, além de votos de prosperidade finais. A gente observa isso em algumas cartas de Paulo, né? Por temer que documentos estivessem sendo ou pudessem ser forjados em seu nome, Paulo adotou a prática de escrever de próprio punho as linhas de despedida e também sua assinatura, a fim de garantir a autenticidade. Usualmente as cartas não eram datadas, né? Por isso que a gente tem tanta dificuldade na questão das datas aí em relação a isso. Mas Paulo fazia questão de, mesmo que ele usou os amanuenses em algumas de suas cartas, né? Mas o final, a saudação final, ele fazia questão de assinar, né? De escrever ele mesmo, como ele dizia, de próprio punho. E isso era uma maneira de evitar aquilo que a gente tem hoje, né? A piratania, né? Como é? a questão da... Como é que fala? Agora fugiu da mente. Pirataria. Fugiu da mente agora a palavra. Pirataria, né? Então já existia naquela... porque você poderia escrever uma carta, né? E alguém pegar essa carta e assinar o nome embaixo. Aconteceu muito isso, né? Acontecia muito essa questão, né? Acontecia a questão de pegar a carta e a pessoa assinar como se fosse ela, né? E o contrário também, né? A pessoa escrever alguma coisa e assinar como se fosse Paulo, como se fosse Pedro, os apóstolos. Aconteceu muito isso, né? Por isso que a questão do cânon bíblico, aí no século II, século III, né, onde se fechou o cânon do Novo Testamento ali,
foi muita discussão, né? Foi muito debate, foi muitas reuniões lá da igreja, concílios, né? Se esse livro era inspirado ou não, esse outro aqui, esse outro ali, né? Então, até que se chegou realmente nos 27 livros que nós temos do Novo Testamento aí, tá? Porque existiam muitas cartas circulavam ali no meio das igrejas primitivas. Bem, a inexistência de um serviço postal público tornava mistério enviar as cartas por meio de viajantes. Então, não tinha correio, tinha que mandar a carta por meio de pessoas, né? Paulo encerrou diversas de suas epístolas com uma seção que contém instruções de natureza ética. Tais instruções aparecem espalhadas por outras de suas epístolas ou nas epístolas de outros escritores neotestamentários. Os eruditos têm notado notáveis semelhanças com os códigos éticos dos judeus e dos estoicos daquele mesmo período histórico. Entretanto, os escritores do Novo Testamento vinculavam a conduta cristã ao dinamismo da fé cristã, ao invés de publicar algum exaltado, mas inerme conjunto de preceitos que não tem o poder de efetivar seu próprio cumprimento. O fato que as exortações constantes nas epístolas são muito parecidas entre si sugere que seus autores se estribavam em um tesouro comum de tradições exortatórias e doutrinárias, de posse da igreja cristã, originalmente designado para que a catequese de candidatos recém-convertidos ao batismo. Por outra parte, Paulo simplesmente pode ter desenvolvido as suas próprias instruções éticas para novos convertidos, tendo influenciado os escritores posteriores, como Pedro, o qual pelo menos lera algumas das epístolas paulinas. Segundo Pedro 3,15 ele fala isso, né? Pedro leu algumas cartas de Paulo, né? Uma coisa é indubitável. Os autores das epístolas alicerçavam-se pesadamente sobre os ensinamentos éticos de Jesus, os quais com frequência se refletem na fraseologia e nos conceitos emitidos nas epístolas. Não está só falando aqui a questão de que os autores eles seguiam um padrão ético, né, cristão, nas suas cartas, né? A gente pode observar isso, tanto as epístolas paulinas como de Pedro, né? De João, de Judas, sempre tem aquele padrão ético que a gente observa. A ordem de apresentação das epístolas paulinas em nosso atual Novo Testamento depende das dimensões, a começar pelas mais longas, como Romanos, e terminando pela curta, né? Mais curta, no caso, Filemon. Excetuando-se apenas as epístolas pastorais, que está lá no meio, que é 1ª e 2 Timóteo e Tito, que interrompem esse arranjo imediatamente antes da epístola de Filemon. Haveremos de considerar as epístolas de Paulo na ordem cronológica em que foram escritas, até onde isso puder ser determinado com certeza. Tá? Então, aquilo que eu falei, a organização que eles fizeram, você tem das maiores, da maior epístola, a mais longa, que é Romanos, até a mais curtinha, que é Filemon, né? Claro que tem uma exceção ali pelo meio, que são as chamadas epístolas pastorais, né? Quais são as epístolas pastorais? 1ª e 2 Timóteo e Tito, que está ali no meio, e aí quebra um pouco essa regra, né? Mas, no geral, da maior para a menor. Tá certo? Bem, alguma pergunta aí? Está dando para entender? Eu estou querendo falar, o que você
Tem muita informação, mas eu quero que você saiba essa questão, né? Das 13 epístolas, de como elas foram organizadas, né? Por que que Romanos? Porque é a maior, até Filemon, que é a menor. 13 epístolas, tá bom? Alguma pergunta aí? Você sabia disso já? Já tinha observado isso na sua Bíblia? Não, eu não. A organização? Tô sabendo agora. Só sabia que era de Paulo. Só sabia que era de Paulo. Eu não sabia se era assim. Essa Tem organização aí. tem uma organização, uma organização lógica ali nas epístolas, tá? Bem, vamos lá. Então, para a gente saber aqui a questão, as primeiras epístolas de Paulo, quais foram as primeiras que ele escreveu, tá? E aí você já observa por que não é cronológica, tá? Mas olha só, as primeiras epístolas de Paulo foram essas três. Foi Gálatas e 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Há um debate sobre Gálatas e 1 Tessalonicenses, tá? Alguns autores acham que 1 Tessalonicenses é a primeira epístola de Paulo e não Gálatas, ok? A maioria ainda sustenta que sejam Gálatas. Mas, de qualquer forma, essas foram as primeiras epístolas que Paulo escreveu, tá? Gálatas, quem eram os Gálatas? Tá? Os Gálatas eram aqueles irmãos ali da primeira viagem missionária, né? Ali da região da Galácia, né? Qual era a região da Galácia ali? Diga uma cidade da região da Galácia, bora ver se você sabe. Tem pelo menos 3. Macedônia. Oi? Macedônia é uma. Não, Macedônia não é cidade. Macedônia é uma região. Aquela vida. Não estou ouvindo. Bora, Benedito. Fala aí, Benedito. Benedito é pastor já. Não deu para ouvir. Seria Listra, Icônio e Derbe. Aquela região lá, né? Toda vez que Benedito é assim. Oi, quem falou aí? Serginho. Tá bom, desliga, tá ruim, não tô ouvindo vocês falando, tá? Mas seriam aquela região ali da primeira viagem missionária, ali da região da Galácia, né? Lista, Derbe, Icônio, tá? Então, provavelmente, eu penso que Gálatas tenha sido a primeira, né? Carta que Paulo escreveu, tá? E ele escreveu contra os judaizantes. Você sabe o que são judaizantes? O judaizante era o seguinte, eram os judeus, né? Que aparentemente se convertiam ao cristianismo, mas eles não abandonavam as suas práticas, religiosas, e eles queriam impor isso para os crentes novos, tá? Então, a carta de Gálatas, Paulo ele tratou, porque esses judaizantes, eles queriam que os crentes, né, fizessem a circuncisão, guardassem o sábado, cumprissem a lei, né? Então eles estavam impondo isso para os Gálatas, né? E Paulo escreve. Gálatas é uma das cartas mais, como é que eu posso dizer assim, que Paulo estava irritado, né? Ele estava com raiva mesmo, né? E ele fala realmente coisas ali que a gente nota que ele estava chateado mesmo com a situação lá, né? Depois ele foi maneirando mais, talvez, alguns acham talvez porque foi a sua primeira carta, né? Depois ele maneirou mais um pouco, tá? Aí nós temos 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Então, 1 Tessalonicenses
ele fala de congratulações, consolo, o pessoal que morre, o que acontece, né? Fala do arrebatamento, capítulo 4. Segunda Tessalonicenses, correção de ideias sobre a segunda vinda, tá? Então tinha muita coisa errada sobre a segunda vinda de Jesus, e aí Paulo escreve, então, Segunda Tessalonicenses. Então, se você quer falar sobre a segunda vinda, pegue Segunda Tessalonicenses, que ele vai tratar disso aí, né? Se você quer pregar sobre consolo, sobre esperança, a Primeira Tessalonicenses é bom. Se você quer usar uma epístola, carta para combater os religiosos da sua igreja, estude Gálatas. E aí vai tratar disso, tá? Mas essas foram as primeiras epístolas de Paulo, tá? Gálatas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. As chamadas principais epístolas de Paulo, tá? Se fosse colocar assim, por que principais, né? Porque é onde tem muita teologia. Paulo gastou muito tempo preparando essas 3 epístolas aqui, né? Por isso que a gente coloca assim como as principais, em que ele realmente caprichou, né? Em fazer isso. Então, é 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? 1 Coríntios, ele trata de problemas na igreja, problemas eclesiásticos e muitos problemas ali em Corinto, né? 2 Coríntios, conceitos de Paulo sobre o seu próprio ministério, ele tratou dessa questão do ministério dele, estavam acusando ele de não ser apóstolo e que ele estava querendo enganar, e ele trata em 2 Coríntios disso, né? E, claro, o livro de Romanos, né? O dom da retidão divina por meio da fé em Cristo, sem dúvida, Romanos, a melhor carta de Paulo sobre a doutrina, tá? E você lembra que muitos se converteram com o Evangelho, com a carta de Romanos, tá? E muitos teólogos falam, se não tivesse nenhum livro da Bíblia, eles se contentariam só com Romanos, porque realmente Romanos é um tratado teológico, né? Onde Paulo explora aí as doutrinas mais importantes da fé cristã, tá? Então, essas são as principais aí que nós temos, tá? Então, as primeiras, Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, as principais, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos. Talvez isso seria uma boa classificação aí para você entender, tá? Vamos lá. Aí, nós chegamos nas chamadas epístolas da prisão, tá? Então, quais são as epístolas da prisão? Então, às vezes a gente fala isso, né? Epístolas da prisão, mas precisa entender essa questão de prisão. Que prisão é essa, né? De Paulo, que ele escreve as cartas. E quais as cartas da chamada epístolas da prisão? Por que isso é importante? Porque quando você estuda uma dessas cartas, chamada Epístolas da Prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, quando você estuda ou quando você lê um versículo de alguma dessas cartas, e você tem na mente que essas são epístolas da prisão, que Paulo estava preso quando ele escreveu, então isso dá um contexto legal para a mensagem, para o estudo, para o esboço que você está fazendo, ok? Então, vamos lá falar um pouco sobre essa questão do aprisionamento de Paulo, entender isso aqui, sobre essa questão da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão compreendem as chamadas epístolas da prisão, ou do cativeiro, tá? Cativeiro, a gente não usa muito essa expressão, é mais conhecida como epístolas da prisão. Assim denominadas
porque Paulo se achava encarcerado quando as escreveu. Há dois períodos conhecidos de aprisionamento de Paulo. Um em Cesareia, durante o período do governo de Félix e Festo, em Atos 23 a 26, e o outro em Roma, enquanto Paulo esperava ser julgado perante César. Então, olha só a questão. Essas cartas elas foram escritas quando Paulo estava preso, mas preso aonde e o porquê, tá? Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que Paulo ele ficou preso em dois momentos, tá? Um momento é quando ele fica preso por 2 anos, exatamente, acho que 2 anos também, em Cesareia. Então ele é preso a uma situação que querem matar, e aí o homem leva ele, salva, leva ele, e o certo é que ele fica preso em Cesareia pelos 2 anos. Alguns acham que essas epístolas da prisão foi quando ele estava preso em Cesareia, que é mencionado lá em Atos 23 a 26, tá? O outro momento de prisão dele é o final do livro de Atos, quando ele é levado para Roma, tá? Então, lembra que qual foi a história dele ir para Roma, né? Eles estavam lá fazendo o julgamento de Paulo. Paulo viu que o negócio ia pegar, né? Porque eles contrataram um camarada lá, que eu esqueci o nome dele, um advogado, né? Sabe aqueles advogados? E eles já tinham feito uma casinha, né? Eles iam tentar levar Paulo para Jerusalém e já tinham armado que no meio do caminho eles iam matar Paulo, né? E aí lembra que alguém falou para Paulo, um sobrinho dele, descobriu, falou, e foi aquela confusão toda, né? E aí Paulo disse, então eu apelo para César, né? O que significa apelo para César? Lembra que Paulo era um cidadão romano e ele tinha esse direito de ser julgado lá em Roma. Então, quando ele disse apelo para César, significava que ele disse, eu quero ser julgado em Roma, né? E aí é por isso que ele é levado para Roma. E aí tem aquela viagem desastrosa, né? Naufrágio, afundou o navio, foram parar numa ilha, e até que finalmente ele varou lá para Roma, né? E aí ele ficou preso, ele ficou numa casa que ele mesmo pagou, né? Mas tinha um soldado lá com ele. Então eu estava falando que tem dois episódios de Paulo preso. Então a prisão em Roma é a mais aceita, que ele escreveu as chamadas epístolas da prisão. No caso, as 4 epístolas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Tá? Então, Filemon a gente sabe que é um apelo em favor de um escravo fugido, né? Então, Paulo estava lá em Roma e ele encontra, então, Filemon. Aliás, Filemon não. O escravo fugido é Onésimo, né? Filemon é o chefe, é o patrão dele. E aí ele, então, envia o Onésimo para Filemon e com a carta. E aí tem Colossenses, que Paulo trata sobre Cristo, o cabeça da igreja. Efésios é uma carta sobre a igreja, o corpo de Cristo. E tem a carta de Filipenses, que é uma carta de agradecimento, né? Paulo está agradecendo aos filipenses pela oferta que eles enviaram. Tá? Então, essas são as chamadas epístolas da prisão, quando ele estava preso em Roma, lá no final do livro de Atos. O primeiro aprisionamento dele.
Aí, o que acontece? Nós temos as chamadas epístolas pastorais. Quais são as epístolas pastorais? 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são conselhos aos pastores jovens, esses, no caso Timóteo e Tito, né? Timóteo é pastor de Éfeso e Tito, ele é pastor daquela ilha chamada Creta. Tema: 1ª e 2ª Timóteo e Tito compreendem as chamadas epístolas pastorais, assim denominadas porque Paulo as escreveu para jovens pastores. Elas contêm instruções concernentes às responsabilidades administrativas de Timóteo e Tito nas igrejas locais. Ok? Então, como é que você tem que pensar? Das 13 epístolas, você tem as primeiras epístolas, que no caso seria Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí você tem as epístolas principais, que seria 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Você tem as epístolas da prisão, que seria Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. E você tem as epístolas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Tá? Esse é o panorama das epístolas. Só que o que você tem que saber é o seguinte. Deixa eu pular essa parte aqui. Mas é a questão dos 2 aprisionamentos de Paulo. Tá? As 2 prisões dele em Roma. Diz assim: Paulo fora declarado inocente e fora solto do seu primeiro período de aprisionamento em Roma, que ele usufruiu de certo período de liberdade, durante o qual se encaixam os informes dados pelas epístolas pastorais acerca de seus passos, e que algum tempo depois foi novamente detido e condenado à morte, como mártir da fé cristã, a qual nesse ínterim fora declarada religião ilícita. Então, como é que você vai pensar? Pense da seguinte maneira: o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma, tá? Mas ele foi solto dessa prisão. O livro de Atos não fala desse momento que ele é solto, tá? E aí o que acontece? Quando ele é solto, ele então escreve 1ª Timóteo, ele escreve a primeira carta para Timóteo, e ele escreve também uma carta para Tito, tá? Ele deixa Tito lá em Creta, cuidando da igreja, e deixa Timóteo em Éfeso. E a ideia dele era ir para a Espanha, chegar na Espanha. Só que nesse período, lembra do imperador Nero, que a gente falou nas outras aulas? Aí o que acontece? Nero coloca fogo em Roma, acusa os cristãos, e os cristãos então são perseguidos. Aí aquela perseguição dos filmes, né? Que eles são jogados lá para os leões, são queimados vivos, crucificados e tudo aquilo lá que a gente vê. Então é nesse período. E aí o que acontece? Paulo, então, ele é preso novamente em Roma. É a segunda prisão dele. E lá na segunda prisão é que ele escreve a última carta. Qual é a última carta de Paulo? É 2ª Timóteo.
é a carta de despedida dele. E é interessante que ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele não ia sair dali, né? É uma carta realmente de despedida para Timóteo. E, na verdade, ele morreu mesmo, né? Ele foi decapitado ali pelo ano 67, 68, né? Então, é interessante, porque a primeira prisão, ele sabia que ele ia ser solto, mas a segunda prisão, ele sabia que ele ia morrer. Então, como diz aqui, assim, pois, os informes históricos e geográficos das epístolas pastorais não entram em conflito com o livro de Atos, mas aludem a eventos que tiveram lugar após o encerramento do livro de Atos. As próprias epístolas pastorais constituem uma evidência em favor da hipótese de dois períodos separados de aprisionamento em Roma. Outro tanto sucede no caso da expectação de Paulo de que seria libertado. Por exemplo, onde é que ele fala que ele sabia que ele ia ser libertado? É o livro de Filipenses. Então, Filipenses é epístola da prisão, do primeiro aprisionamento. A epístola é escrita durante seu primeiro aprisionamento em Roma, em contraste com o fato Ele tinha de dado que certeza, Paulo presidente. não Presidente do PT, ele tinha dado certeza que ia ser. foi. Lá na Ele tinha primeira, certeza em relação a na primeiro aprisionamento dele em Roma, ele tinha certeza que ele ia ser solto, né? E ele foi solto, né? Quando ele é solto, ele escreve 1 Timóteo e Tito. Aí ele queria ir para a Espanha. Só que estoura a perseguição. E aí ele é preso de novo em Roma, escreve 2 Timóteo e morre. Essa que é a, aquilo que aconteceu, tá? Sim. Então esse panorama que você tem que ter aí. Ver se tem mais alguma coisa. Só esse Quer dizer, finalzinho aqui. o Tito não foi ele. Foi? A epístola do Tito não foi Paulo que escreveu. Foi Paulo que escreveu. Paulo Mas escreveu para Tito. foi depois, foi nesse intervalo que estava preso aí também? Quando ele foi solto da primeira prisão. Então, Ah, entre a primeira prisão e a segunda prisão, ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Como diz aqui, olha. Concluímos que Paulo escreveu 1 Timóteo e Tito entre os dois períodos de aprisionamento. Então, quando ele estava solto, ele escreveu 1 Timóteo e 2 aliás, Tito, né? Ao passo que 2 Timóteo foi escrita durante o seu segundo aprisionamento, pouco antes do seu aí que ele martírio. morreu. Aí ele morreu. Entendi. E ele escreve, se você lê 2 Timóteo, você vê que ele fala para Tito, olha, Tito, eu já estou sendo entregue por libação e tal. Ou seja, ele está dizendo, olha, Tito, eu não saio daqui, eu vou morrer aqui, né? Combati o bom combate, né? Lá que diz, É. combati o bom combate, guardei a carreira, a coroa já me espera. Ou seja, era uma Pode despedir, né? algo de despedida, né? É. Mas não esqueça que isso foi quando ele estava preso a segunda vez em Roma. E aí fala do Clemente de Roma, que foi um escritor ali da igreja primitiva, né?
Aí ele faz essa declaração, cadê? Clemente de Roma, pai da igreja primitiva, escreveu que Paulo atingiu os limites do Ocidente. Declaração essa que pode ser interpretada como alusão ou a Roma ou a Espanha, no extremo ocidental da bacia do Mediterrâneo. Por que isso aqui? Há uma dúvida se Paulo chegou na Espanha. Alguns dizem que sim, outros acham que não, né? Mas era o desejo dele ir para lá, né? Esse Clemente aqui fala que ele conseguiu chegar. Então ele ultrapassou realmente Roma e foi bem mais para longe, né? Mas aí estava nos planos de Deus para ele ser preso e morrer ali naquela época ali, né? 67, 68, tá? Então esse é o panorama das epístolas que a gente precisa ter assim na mente, né? E isso ajuda a gente a ter o contexto das epístolas. Tá certo? Acho que é só. Bem, vamos parar por aqui e na próxima aula a gente continua e a gente vai falar sobre o livro de Hebreus.